Obrigado. Vamos tentar prosseguir? Vamos lá? Claro. Então, eu falei um pouquinho aqui do Anderson, né? Que ele é engenheiro civil, empresário, pastor lá do Ministério P4, tá? Líder de adoração. A Fernanda também é publicitária, co-pastora ali do Ministério P4. E eles moram aqui em Guarulhos, em São Paulo, e tem dois filhinhos que a gente paramos nos filhos, né? O Arthur, de 5 anos, e o Anthony, de 1 ano e 5 meses. É isso mesmo, né? Eu queria aproveitar e falar aqui de tempo, e até mesmo para a gente alinhar aqui o nosso papo, pegar lá da raiz. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do episódio, né, onde a Fernanda ficou 3 anos lá nos Estados Unidos. E eu lembro uma vez que vocês vieram aqui em casa e a Fernanda falou sobre os desafios, falou algumas situações também até engraçadas em relação a esse processo. E eu queria até mesmo perguntar para a Fernanda: Fernanda, valeu a pena o sacrifício? Olha, Valeu, olha, olha, não vai responder. valeu, não, valeu. Eu acho que é assim, é o que Deus preparou, né? Então, não adiantava eu ter tudo e não ter nada, né? Estava realmente num país de primeiro mundo, mas não estava feliz. Então, não ia chegar em lugar nenhum, né? Então, realmente, com certeza valeu a pena. Eu escutei a voz de Deus e creio que o Anderson foi preparado para mim. Amém. Eita, e essa espera, esse tempo, sempre vale a pena, né? Buscar esse Senhor, né? O tempo, Assim, eu até. fácil não foi, né? Porque são 3 anos, né? Não são 3 dias. É muito difícil para ambas as partes, né? Embora a gente já namorava há alguns anos aqui, mas é muita dificuldade, né? Você começa a perceber, sabe, e agora, e agora, e agora? E o tempo vai passando, o tempo não te espera, né? E o tempo passa, mas assim, como eu falei, é onde tem amor, né? Pode não ter feeling, não pode não ter lembrar do cheiro, mas se tiver amor, Amém. vale a A pena. distância, olha, não é fácil não, viu? Imagino, e a gente conversou, né, em relação a isso, e eu também, nós tivemos o prazer aqui também de ir no casamento de vocês, foi uma bênção, que coisa mais linda, que vitória. Gente, foi muito bom mesmo, umas boas lembranças do casamento de vocês. E eu queria também, Anderson, agora contigo, essa nomenclatura familiar, né? Os pais e filhos, principalmente nos dias atuais, e os desafios, né? O marido, o pai, os filhos, a mãe, os filhos e os pais, mesmo, sobretudo, né? Lógico, o contexto do amor. Não é fácil administrar tudo isso. O que que você tem visto, o que que vocês têm percebido em todo esse contexto, pais e filhos? Então, Samuel, que a gente tem percebido, tem acompanhado na nossa casa, nos amigos que a gente tem e que a gente aconselha, a dinâmica familiar ela vem mudando. A dinâmica externa à igreja também vem mudando. O conceito de família de pai e filhos hoje ela não está relacionado só ao relacionamento heterossexual, ele também está relacionado ao relacionamento homossexual também, que vocês sabem, dois pais ou duas mulheres. Então são conceitos básicos, mas eu creio assim que dentro da igreja nós temos os princípios, o que cabe a gente como pai e como filho. Como pais querendo dar direcionamento aos seus filhos. A palavra de Deus vai dizer ali em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6, que Deus ele vai converter o coração dos pais aos filhos e depois dos filhos aos pais. Quando a gente compreende isso, entende essa ótica, o que a gente precisa fazer? Eu preciso me consertar, fazer um conserto, estabelecer uma aliança entre Deus e meu filho, e eu preciso mostrar o caminho para ele, para que ele possa viver e possa viver um tempo novo diante de Deus verdadeiramente. Dentro desse conceito de família que a gente tem lutado e forjado, o que eu vou deixar amanhã para os meus filhos? O que a gente vai deixar amanhã para os nossos filhos? Entenda uma coisa, a próxima geração sempre vai julgar a geração anterior. É ou não é?
Amanhã, se meus filhos olharem, eles vão olhar para trás e vão falar qual foi o direcionamento que meu pai me deu, qual foi o caminho que ele me abriu para que eu chegasse aqui e conseguisse correr e ter mais pressa do que ele. Nós julgamos a geração anterior. E assim vai, isso é normal. Só que cabe a gente como pai. Pai, ele está ligado a dar destino para o filho. Pai está ligado a conscientizar o filho para o caminho que ele quer ir. Eu sei que isso soa poético, mas isso, na lida, no dia a dia, você sabe que não é fácil. Eu tenho um menino de 5 anos com uma personalidade que tudo que a gente fala, ele quer rebater, ele quer ter a réplica, quer ter a tréplica e quer ir por esse caminho. E por quê? E o porquê isso? Por quê? E palavras que a gente não tinha no nosso cotidiano. Fala, isso não é justo, mas assim não deve ser assim. Ele quer debater e quer entender o porquê. E eram coisas que eu não fazia com os meus pais, entendeu? Pelo menos não na idade deles de 5 anos. E é interessante até dentro disso, e eu queria até perguntar para vocês, como vocês enxergam agora na condição de pais e fazendo um elo com a criação que vocês tiveram como filhos, né? E agora vocês pais de filhos, ou seja, qual é a visão que vocês têm dos pais de vocês agora, diante desse novo cenário, desse novo contexto que agora vocês estão aí desbravando, né? Um desafio aí para vocês nesse contexto. Como vocês enxergam os pais de vocês agora nesse cenário, agora como pais? Quer falar? Cara, é uma pergunta meio complexa, né? É uma pergunta meio complexa. Como enxergo meus pais hoje no cenário? Será que é uma pergunta assim que às vezes me soa, assim, às vezes que eu gosto de falar? Cara, se eu pudesse voltar há 20 anos atrás, como eu trataria meus pais? Como eu observaria aqueles conselhos que eles me deram? Porque eu até brinco assim, se eu vivesse 10% dos conselhos que eles me deram, talvez eu estaria em um lugar diferente, entendeu? Porque existe um momento que você vai direto na direção dos seus pais, mas a gente liga uma setinha que fala assim, agora eu sou autossuficiente, agora eu vou por onde eu acho certo. E aquela... o meu, né? E aquela premonição, aquela premonição de mãe é a pior coisa do mundo, entendeu? Então a gente, tá aquele sol raiando, tá tudo, fala, vai chover hoje. Não vai chover nada, vai chover hoje. Parece que ela dá ordem, dobra o joelho, pede pra Deus e o tempo muda e começa a chover. Brincadeira da parte, que eu quero dizer com isso. Hoje, a nossa dinâmica como pais, relacionado à vida ao que meus pais me deram, é totalmente diferente, é totalmente mais acelerada. O meu filho de 5 anos, ele tem mais conhecimento do que talvez Nero, no auge do seu governo, conquistando terras e terras. Meu filho tem mais acesso a conhecimento, não sabedoria, mas a conhecimento, ao toque dele, tá tudo conectado, ele entende tudo, ele fala de assuntos que eu jamais imaginava falar. Então a gente tem que acompanhar esse time, mas o que eu falo para Fernanda, a gente tem que aceitar o novo, mas nunca dispensar o velho. A Fernanda vai dar risada. Eu namorava com ela com 17, 18 anos. Eu tinha horário para chegar em casa, cara. Dá um carro meu pai. Eu tinha horário, se eu não chegasse em casa, meu pai tava ligando para me chegar em casa. E é um conceito que hoje que talvez os filhos achem isso ridículos, entendeu? Mas assim, cara, meus pais conseguiram firmar 3 filhos nos caminhos do Senhor. E nós estamos aqui até hoje por causa dessa chatice deles. Então a dinâmica que a gente tem aqui é colocar o reino dentro do coração dos nossos filhos e fazer com que eles trilhem, entendeu? Eu não quero ser autoritário, mas eu quero mostrar o caminho que eles têm que trilhar. Com sabedoria, com a graça de Deus, e é isso que a gente busca, né? Com amor. Então, assim, meu pai e minha mãe não davam chance, eles marcavam em mim e nos meus irmãos pesado. E a gente chegou onde nós estamos até hoje devido a essa criação, entendeu? Se foi certo ou não, não sei, mas o que eu sei é que hoje toda a minha família está estabelecida, está aos pés do Senhor, todos os filhos formados, todo mundo na igreja trabalhando, sendo funcional, por causa de uma criação dos meus pais. Então, meu pai sempre foi um cara muito bom para mim, cara, como pai.
E eu acho isso absurdo. Eu- Era até exagerado. Ele sempre, tipo assim, ele ficava perto e deixava o carro para me sair. Com meus irmãos igual. Né? Então ele sempre foi um cara extraordinário como pai para mim. Então isso eu trago para minha vida. Eu falo, cara, eu tenho que ser pelo menos um pouco extraordinário como meu pai foi para mim e para meus filhos, cara. E minha mãe sempre é aquela palavra de sabedoria, de entendimento, de sabedoria para falar, batendo com amor. Mas então eu trago isso para minha vida, entendeu? O meu modelo de criação foi um pouco diferente, porque os meus pais eu não nasci de berço evangélico como o Anderson, né? Então, assim, modifica um pouco, né? Então, os meus pais teve uma criação um pouco mais aberta, né? Um pouco, de repente, um pouco mais liberal. Mas, para graça de Deus, eu me converti muito cedo, né? Então, através da minha mãe também, que a família da minha mãe também é evangélica. Então, assim, elas saíram durante um tempo e depois, quando começaram a ficar mais velhas, entenderam que precisava trazer os filhos. E aí elas começaram a voltar. Foi aí que eu conheci Jesus, através da vida dela também. Mas, assim, para comparar hoje, a criança, a tecnologia é na mão dela, né? Então, assim, a criação, de repente, o que eu tive foi o que eles puderam fazer daquele tempo, entendeu? Daquela época. Era o melhor que eles poderiam fazer ali, né? Então, assim, de repente, você olhar hoje, sou um pouco atrasado, as crianças também daquela época, eles brincavam, a gente brincava muito na rua. Hoje a criança não brinca na rua mais. Então, assim, foi uma criação de pesos muito diferente. Muito, muito, muito. Mas eu agradeço a Deus pela criação que eu tive, porque, assim, entre altos e baixos, os meus pais, eu e um irmão, somos muito bem casados também, servimos ao Senhor, ambos. Então, eu fico postando algumas enquetes no meu stories, né? Até mesmo para ter um direcionamento, o pessoal interagir. E vocês falaram aqui, até mesmo dentro da pergunta que eu fiz lá no meu story, né? Que os pais têm influência sobre os filhos, sim ou não? 100% responderam sim. Vocês aí também comentaram em relação a isso, a criação de vocês, seus pais. Ou seja, resumindo, o modo que vocês pensam agora do pais de vocês, agora casados e sendo pais, é uma relevância maior. Caiu tanto aqui que está caindo agora, está desconectando aqui. Uma relevância maior, dá uma importância a mais aos pais, né? Porque vocês veem o desafio que é dentro disso daí. Eu fiz essa pergunta lá, né? Os pais têm influência sobre os filhos? Foram 100% responderam sim. Vocês acham que conforme o tempo passa, a educação aos filhos mudam, né? E em relação ao tempo, a gente só pegar... Vocês já falaram alguma coisa sobre isso, só para a gente pegar aqui mais um pouquinho. Vocês acreditam que conforme o tempo, a educação muda? Eu gosto de usar assim, eu gosto de usar esse exemplo, cara. O jogo que você joga é o mesmo, mas a forma de jogar é diferente. É isso. O modus operandi muda. Eu vou ser redundante, eu vou voltar no início lá. Meu irmão, você pode mudar várias coisas, mas os princípios você não pode quebrar. Regras você muda, padrões estabelecidos pelos homens você muda, mas princípios estabelecidos por Deus são imutáveis, são intocáveis. Você não pode regular ele para a densidade que você precisa viver ou educar o teu filho. Princípios a gente não abre mão. Decretos, ordens, regras, dogmas e doutrinas, a gente adequa. Princípios a gente não abre mão. E na educação para mim é igual. Então eu falo pra galera assim, o jogo é o mesmo, galera, só que a forma de jogar mudou. A gente não vê hoje no futebol as seleções, os times jogando de maneira diferente, formatando, buscando inteligência, buscando novas táticas e estratégias para a criação dos filhos da mesma maneira. É isso que essa é a minha ótica, é isso que a gente conversa em casa, né, Fê? Sim. É isso, entendeu?
E a Fernanda compartilha também aí desse pensamento, vocês aí dialogam, conversam muito em relação a isso. Sim, com certeza. A gente entende que tem que impor regra, independente que hoje o Arthur é o menor, né? É o maior que entende já. Então, assim, regra, é uma regra para dormir, tem que ter uma regra. Ah, eu não quero, não, fulano não faz assim. Não, você tem que ter uma regra. Você está aqui embaixo do nosso teto, você tem uma regra. Então, eu concordo totalmente com o que o Anderson falou. E a gente É pega interessante. pesado no bom sentido com eles nisso, entendeu? E eu lembrei de uma coisa também, é que até seu pai, uma vez, a gente conversando, ele falou que quando vocês, até essa questão realmente de mudança, os tempos mudam, e vocês falaram da questão da tecnologia, da internet, tantas situações aí da evolução do tempo e como adaptar em relação a tudo isso, como as crianças têm acesso a mais informações, perguntam mais, indagam mais, elas muitas vezes se sente até independente, porque às vezes ela tem um celular na mão e consegue dominar aquele celular. Então, são tempos diferentes. É lógico que com tudo isso tem que ter realmente, como o Anderson falou aí, vocês falaram aí, ter uma estratégia. E eu lembrei do seu pai, que ele falou que quando você e o Leandro eram adolescentes, e um abraço aí o Leandro, a toda a família, e que ele tinha uma regra, que vocês, para empinar pipa, jogar bola, tinha que tocar o instrumento e apresentar para ele ver se realmente vocês estavam estudando, estavam se dedicando ao instrumento. É isso mesmo? Meu pai começou com o Leandro isso aí. Ele queria que ele aprendesse violão e falou: ó, quando você aprender 20 músicas, eu vou te dar uma bicicleta. E essa é a regra. Aprendeu 20, agora 40, eu vou te dar uma bicicleta. E chegou até quase 100 músicas para dar uma bicicleta. Mas isso era um modo de ele prender a gente na igreja, de se conectar com aquilo que Cristo estava fazendo, e que Cristo queria fazer, para a gente chegar a isso. Foi uma estratégia que ele usou naquele momento, que talvez hoje eu passe para o meu filho e ele falar: não, isso aí não é justo. Isso não está errado. Que homem é você? Talvez ele me questione com essas coisas, entendeu? Falando: pai, você está mentindo. E é um linguajar que a gente não tinha. É uma habilidade dissertativa que nós não tínhamos naquela época, entendeu? Não questionávamos tanto, né? Hoje se questiona muito. O pai falava não, você falava, reclamava, chorava, pelo menos em casa, assim, eu sempre fui muito chorona, então eu chorava e pronto. Não, então hoje não. Hoje não é tão aceitável assim, né? E a gente vem trabalhando com eles nessa didática, entendeu? Então, é muito importante a presença na educação dos filhos, né? Meus pais sempre trabalharam muito, mas o que eles podiam fazer, eu lembro quando a gente voltava da igreja, pô, a gente não tinha carro, tal, a gente congregava lá no Palmira, mas a gente voltava do culto e era uma alegria, a gente voltava correndo, disputando, brincando, enfim. Era o jeito que meus pais conseguiam, vamos falar assim, de certa forma, amenizar o sofrimento e passar um tempo relevante, um tempo precioso, um tempo que fizesse sentido conosco, entendeu? Entendi. E Então era isso que a gente buscava. então não tem nem como vocês usarem esse método, né? Porque Não, isso os tempos são todos, né? já E bateu. apesar que a sua mãe é psicóloga, né? Também pode até ajudar. Ajudam, né, vocês nessa relação. Até bom, vocês têm uma vantagem aí. E por falar em psicólogo, rapaz, eu acho que eu preciso procurar um psicólogo. Porque, assim, eu sou um vovô muito babão. Os seus pais são assim também? São demais, são demais. Até demais. Mas concorrência perdida para minha sogra. Minha sogra é a mais babona de todas. Minha sogra é disparada, a mais babona de todas, entendeu? Então eu vou cancelar a consulta. É normal. Pode cancelar. É porque, na verdade, assim, nessa. Babão é normal, então. É normal, na verdade, E eu coloquei assim. essa relação falando sobre avós, pais, filhos. E uma das enquetes que eu coloquei lá também foi com quem você foi criado, né?
os pais, somente com a mãe, somente com o pai, ou outros. Às vezes são criados com os tios, ou são adotados. Tem também a relação, outros são colégios, né? Orfanatos. Então, tem correlações diferentes. E a grande parte foram criados pelos pais. A maioria foram criados pelos pais. Juntando os outros todos, dá quase empata, né, com esses que foram criados com os pais. E aí a gente vê, você falou tão interessante, porque eu coloquei lá também na enquete se eles sabiam a diferença de regras e princípios. E a grande maioria falou que sim, sabia a diferença de regra. E você colocou aqui muito bem, Anderson, né, que regras normas, disciplina, ordem, são imposições, né, e não quer dizer que vai servir para todo mundo. E princípios está relacionado, né, a conceitos, valores morais, éticos, e nós, como os cristãos, são fundamentos, né, os fundamentos na palavra e na vontade de Deus, aprender, né, a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Então existe toda essa correlação, né, muito importante sobre isso. E o que vocês acham sobre toda essa relação, né, essa correlação, pessoas lares, né, diferentes, criações diferente e o princípio, né? Um pouquinho mais aí sobre o princípio da palavra de Deus. Assim, Samuel, o que rege tudo para mim, Anderson, é o amor. Contra o amor não há arma. Contra o amor não há paredes que resistam. Contra o amor não há fortalezas que possam permanecer. A base de tudo é o amor. Meus pais sempre trabalharam muito, e a Fernanda também. Eu fui mais criado pelos meus avós, se a gente pensar em criação mesmo pelos meus avós, do que pelos meus pais. Criança, memórias, tempo, né? Tempo. Então você lembra, eu lembro minha infância muito mais na casa da minha avó, com os meus primos sendo cuidados por ela. Depois a gente teve a oportunidade da minha avó e do meu avô morarem conosco. Então, a minha casa sempre foi uma dinâmica de muita gente. Então, sempre aquela família, muita gente, amigos ao redor. Mas a minha base familiar e minha educação e o meu caráter foi forjado a partir dos meus avós com os meus pais, entendeu? Meus pais não eram omissos, mas os meus avós, então eu sempre respeitei muito minha avó. Eu era do tempo que se minha avó me batesse, minha mãe não ia brigar com ela. Hoje, se a avó bate no filho, acabou a família, acabou tudo. Caos total, entendeu? Eu era do tempo que os meus tios me repreendiam e minha mãe não ia tirar satisfação com eles. Eu creio assim que dentro de que eu estava falando, dentro dessa dinâmica, parece clichêzão, né? Parece palavra pronta, mas a maior arma que a gente tem para educar um filho é o amor. O amor ele não vai sempre te fazer bem. Ele não vai sempre ser agradável. Ele não vai sempre de acordo com as suas vontades, mas ele vai de acordo com as suas necessidades, daquilo que realmente importa para você. O papel de um pai hoje não é fazer o que o filho quer, é fazer aquilo que o filho precisa, entendeu? Porque se a gente for fazer tudo aquilo que o nosso filho quer, amanhã a gente perde ele, né? Então a gente direciona o nosso filho para dar aquilo que ele precisa. Porque nem ele tem ciência daquilo que ele precisa. Eu e a Ruth tivemos um problema em relação... Nós fomos pais muito super protetores. Isso não é bom. Então, consequências, e a gente aprendeu a duras penas, a entender que Deus, muitas vezes, os filhos, muitas vezes, vão passar por situações de filho pródigo, né? Então, mas quem tem o controle de todas as coisas é Deus, quem cuida é Deus. Não adianta a gente querer ali tentar por toda parte proteger, defender de todo mundo, de todos e de tudo, e saber que eles têm, contudo, os filhos, como a palavra diz, são como aljavas, né? Então a gente tem que lançá-las, direcionar para o caminho certo, que o caminho é Deus, né? Que o caminho é Jesus, e a gente aprendeu a duras penas sobre
em relação a isso daí. Então, os cuidados, né, também de serem super protetores. Anderson e Fernanda, eu queria aproveitar aqui também, a gente até mesmo travou aqui, perdeu, a gente foi vindo aqui, e eu queria até mesmo fazer uma menção, uma vez, uma mensagem que você, Anderson, lá na P4 ministrou, que eu não esqueço, e você falou aqui. E você falou de regras e princípios que eu também coloquei. Tanto é que o assunto, né, ele sempre está permeando dentro, tem uma conexão. E você falou ali sobre, lá em Malaquias, né? Malaquias capítulo 4, e que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu queria considerações de vocês aí em relação a isso, né? A esse convertimento. Que mensagem vocês, bem breve aí, vocês podem trazer diante de tudo isso e nesses dias atuais que nós estamos passando com tanta coisa aí acontecendo ao nosso redor? Fala. A pregação é dele, né? Vamos deixar ele falar. Não, mas você pode participar também. É que, na verdade, assim, cara, é uma ótica tão complicada hoje. Eu vejo que nós caminhamos para... Eu não vou pregar aqui, não. Vou falar bem rápido. A gente caminha para tempos, sem querer, a gente vê uma nova geração crescendo, essa geração C aí, que é a geração do Covid. Como os pais vão... É a nova geração que está sendo de nascimento das crianças agora, a geração C. Geração Covid. Então, que estão crescendo sem dinâmica social, estão crescendo isoladas, estão crescendo, perdendo algumas referências de quem é Cristo, de estar na igreja. Você vê dentro das igrejas, a gente voltou aos cultos, mas a gente não consegue voltar o departamento infantil efetivo dentro da igreja. Estamos iniciando agora, aos poucos. Por causa do que? Do Covid, das restrições, então estão minando as nossas crianças, porque se eu mino as crianças, eu acabo com o futuro de uma igreja, eu acabo com o futuro de uma casa, eu acabo com a estrutura familiar de uma casa. A família é a base familiar para que algo aconteça. A gente gosta muito de documentário, né? E a gente vê às vezes aqueles documentários de prisão. Você pega, existe um estereótipo já formado, já escrito. A maioria das pessoas que estão ali são pessoas que tiveram alguma falência, alguma falta dentro da tua casa, dentro do teu lar. Ou faltou amor, ou faltou presença, ou faltou conversar, ou faltou alguma coisa. Pessoas que não tiveram, talvez, eu vou usar essa palavra, mas não tiveram, talvez, uma oportunidade que a Fê, que você tem. Crescer dentro de uma estrutura e ter uma cabeça boa para afirmar, independente das dificuldades. Quando Deus vem e Deus fala que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, eu entendo uma coisa. Em algum ponto nós estamos errando e a gente precisa se arrepender, dobrar o nosso joelho e cumprir aquilo que está escrito no livro de Êxodo. De dia, de noite, todo momento, inculque na cabeça dos teus filhos o caminho a qual eles devem andar. Lembrem eles quem eles são. Lembrem eles da minha palavra. Coloquem no coração. A palavra está lá em cookie. Quando eu falo em cookie lembra, relembra. Seja chato dizendo para o teu filho o caminho a qual ele deve andar. Converta o teu coração para que quando você fale, você revele Deus e não aquilo que você quer falar. Que quando você fale, você exerça paternidade e não paternalismo. Não fale da tua boca, mas fale daquilo que o céu quer revelar. Porque a nossa ideia é que nosso filho faça aquilo que a gente acha que é bom para ele. Mas talvez aquilo que a gente acha que é bom para ele não é aquilo que Deus reservou e separou para ele. Os nossos filhos são como flechas nas nossas mãos. E nós lançamos eles como em direção ao alvo, certeiro. E eu falo assim pra Fê, a gente vem conversando. Eu tenho 2 moleques, eu não quero que meus filhos com 22, com 23 anos, eles estejam dentro da minha casa. A gente entende, é meio louco isso, mas a gente entende a ótica. Deus já vem falando qual vai ser a função do Arthur, para que Deus chamou o Arthur para o reino, para o ministério.
É romântico eu falar isso, parece que é algo muito longe, mas a gente já vem orando, já vem falando e vem direcionando nele isso. O Anthony da mesma forma. O Anthony, quando nasceu, Deus vem me revela assim e fala, ele vai ser a alegria de um tempo. Onde ele vai chegar, a alegria de Deus vai brilhar e algo diferente vai acontecer. Cara, esse moleque tem 1 ano e 5 meses. Ele vai com todo mundo, ele sempre tá sorrindo, ele sempre tá brincando. Existe uma alegria no coração dele que exala e transforma o ambiente que ele tá. Ele tem 1 ano e 5 meses. Qual é o meu papel da Fernanda como pai? É converter o meu coração para que eu revele quem é Deus para ele. Para que quando ele starte o ministério dele seja rápido, eficaz, tenha pressão, seja violento em realizar aquilo que Deus quer que ele realize. Preparado, né? Então eu vou preparar meu filho, cara. A Ferdi trabalha numa empresa, numa multinacional, onde a liderança da empresa é toda jovem. E a estrutura familiar daqueles caras que eles saíram de casa com 16, com 17 anos, foram estudar, se prepararam e voltam com 20, 22 anos e são líderes de uma multidão de pessoas mais velhas com ele. Os moleques conhecem de filosofia, o inglês, o francês. Eles têm uma ciência de sabedoria extraordinária. Por quê? Porque os pais não pouparam eles. Não aprisionaram eles colocaram dentro não aprisionaram eles. Gaiola, né? Deram destino e liberaram eles. Eu vinha conversando com a minha irmã, que ela é educadora também, e ela estava falando exatamente isso para nós. A Fernanda falou, meu Deus do céu, 4 anos eu vou mandar meu filho para excursão, para praia? Eu nunca. Ela falou assim, lá na escola, a gente prepara desde ser as crianças para que elas sejam independentes. E a mente dos pais é para que eles sejam empreendedores, para que eles sejam independentes, e entendam que os pais não vão estar 100% com eles. Então, com 4 anos, a criança vai para uma excursão sozinha com a escola, cara. Pra praia. Pra praia. Meu coração gela, gente, disso. Para eles aprenderem acerca de geografia, dos oceanos, da lua, para ter uma ideia do como as coisas funcionam. Meu coração gela, mas eu tenho que preparar meu filho para isso. Então eu peço para Deus força, sabedoria, sanidade mental, porque eu sou um pouco louco, para que a gente consiga se desprender deles, entendeu? Cara, os filhos não são nossos, cara. Nossos filhos são de Deus. Os nossos filhos são, como diz... Pode falar. Não, nós estamos aqui só para prepará-los, né? Estamos aqui só para moldá-los, é isso, e vai. Difícil? Vai ser. Como diz Charles Spurgeon, a nossa paróquia é o mundo, cara. A nossa igreja é o mundo. E eu quero preparar meus filhos para isso, para que o coração deles queimem, cara. Queimem. Quando o Arthur tinha 2 anos, cara. Veio uma pessoa e revela em inglês e em espanhol para nós numa oração que tinha um leão rugindo dentro daquele moleque. A menina vem e ela fala, meu, você reparou que você orou em inglês e espanhol? Ela falou, nem sei como eu orei. Você orou em inglês e espanhol. E a gente também teve uma oração dessa anos atrás revelando. Antes de engravidar. Quando eu separei a Bíblia para apresentar o Arthur, eu queria comprar uma Bíblia, cara. E eu tinha uma Bíblia guardada em casa. Eu não achava a Bíblia para ele, não achava. Cara, eu fui naquela Bíblia guardada. Quando eu abro a Bíblia, ela é uma Bíblia trilingue. Inglês, português e espanhol. E a Bíblia que eu apresento, que tem um pé do Arthur, eu falei, essa Bíblia é sua. Essa Bíblia vai revelar quem é Deus na sua vida. Então, eu entendo que eu tenho que preparar o caminho para ele viver isso, que tem um leão dentro dele. É uma loucura, cara. E hoje ele tem um tino musical absurdo, e ele tem um tino para os esportes absurdo. Então, ele está treinando jiu-jitsu, está treinando natação, e o cara me aborda lá no jiu-jitsu e fala assim, cara, esse moleque ele pode ir para fora para lutar. Porque ele é diferenciado nisso. O pai falar isso, o pai babão, mas não. Várias pessoas já me falaram. Daí, quando ele me falou isso, me ligou a luz. Falou, cara, esse moleque pode ser um lutador, pode ser alguém que vai numa missional de uma forma diferente para levar Jesus e revelar Jesus no meio que muitas vezes a gente nunca vai chegar. Então a gente está preparando nossos filhos para acelerar o caminho para eles, cara. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. É uma loucura, cara. Quem não tem discernimento de Deus vai achar que a gente é louco. Mas a gente está orando por isso, para que eles vivam essa loucura ministerial, real e verdadeira, cara. E a gente quer acelerar eles para esse futuro. Então eu peço para Deus, assim, é muito bonito falar, mas eu peço para Deus que essas palavras se tornem realidade.
E como eu sei dos destinos dele, eu não alivio, a gente não alivia. A Fernanda fala, você é louco? Eu falei, cara, o que depender de mim, eu não vou falhar com eles como pai. A mãe sempre tenta dar uma, né? Eu não vou falhar com eles como pai. Não, ele pega pesado, ele pega pesado. Eu falo, mas ele tem 5 anos. Aí ele fala, não pode. Eu não vou falhar como pai, eu não vou falhar na missional a qual Deus me deu. A minha missional é colocar ele no trilho, eu vou lutar para colocar ele no trilho, entendeu? Então é uma loucura. Isso foi Malaquias 4. Anderson, Fernanda, olha, algo muito revelador que você falou, muito abençoado, muito forte. Eu estou aqui arrepiado até agora. Não é de frio, não, é das palavras, realmente. Como, e quem está ouvindo, a importância que os pais têm, é aljava, lança sem medo, lança com autoridade, lança para o alvo certo. O alvo certo é Jesus. E uma coisa também, eu sou filho de pastor, o Anderson também filho de pastores, vocês aí pastores, tá? Os filhos de vocês, filhos de pastores, a responsabilidade em relação, é lógico, a criação é para todos, independente se são pastores ou não, né? A gente tem essa incumbência de lançar os nossos filhos e já existe o lugar certeiro, a gente já tem esse alvo, a gente já conhece esse alvo, então lançar sem medo, com ousadia. E com certeza, olha só o que você falou revelador aí, que vocês vieram profetizando sobre os filhos de vocês, e vocês estão vendo também que eles começam a já trilhar esse caminho profético. Eles já estão trilhando este caminho profético. Então, quer dizer, tudo isso tem, e eles vão dar depois continuidade, a ficar aqui falando de legado, falando de pais e filhos, um legado abençoado de Deus. Então, tem toda essa proporção. E como é importante a gente conversar, dialogar, falar muito sobre isso, até colocaram aqui também em relação dessa pandemia, como foi, muitas coisas ruins também aconteceram, familiares, muitas coisas ruins, fora a morte lamentável com esse vírus, mas diante de tudo isso daí, nos faz refletir que a vida é muito curta, o tempo passa muito rápido, e a gente tem que dar o tiro certo, a gente tem que viver no ambiente familiar, a responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos filhos, como eu coloquei também nas chamadas, né, que é uma responsabilidade mútua dos pais e dos filhos. E essa conexão, esse entendimento dos pais, como vão direcionar, e o entendimento dos filhos, que eles têm os pais que estão condicionando eles para um alvo, para um lugar que futuramente eles também vão dar continuidade a isso. É muito tremendo, gente. É tremendo demais. Gente, o tempo passa muito rápido. O papo fica tão bom, esquenta, a presença de Deus é tremenda. E eu queria, tá? A gente vai ter que encerrar essa live. E obrigado a todos que estiveram aqui assistindo. Eu vou deixar, né, mesmo das travas que teve aí, vou deixar aqui. Né? Depois talvez eu encaminhe ali para o YouTube, daí eu edito. Vamos ver o que a gente faz aqui. Mas amém. Eu queria pedir aí para vocês, né, fazer uma oração para a gente encerrar essa live, apresentando os pais, os filhos, profetizar, né, sobre a família, profetizar sobre esse legado tão importante que vem e nasceu do coração de Deus. Amém. Amém. Oramos assim, Senhor Jesus Cristo. Que todos os pais se responsabilizem pelos seus filhos e por aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles, Senhor. Que o tempo de meninice, o tempo de medo, o tempo de mediocridade, Senhor, paternal caia fora, Senhor. Seja expulsa do nosso meio, seja expulsa do meio da igreja. Senhor, levanta homens, Senhor, e mulheres capacitados, Senhor, com inteligência, com sabedoria, com temor a Deus, para que, Senhor, direcione os teus filhos e mudem o destino destas crianças, Senhor. Senhor, sara os pais, Senhor, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor.
Em tempos caóticos, em tempos, Senhor, de incertezas, só o teu amor, Senhor, só a tua graça e só a tua misericórdia é capaz de remir a nossa geração e transformar os lares. Então, nós clamamos, Abba, vem com teu Santo Espírito, Senhor, e transforma, Senhor, os ambientes a qual nós tocamos, a qual nós estamos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que cada pai e cada filho, quando dobrarem o joelho nos seus lares, ao tocar o chão esse joelho, Senhor, aquela casa seja impactada e transformada pelo teu amor e pela tua graça. Nós lançamos uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra de cura e transformação para esta geração, para este tempo e para aqueles pais que estão desacreditados nos filhos e para os filhos que estão acreditados nos seus pais. A instituição familiar não caiu, não faliu, ela permanece viva, porque ela nasceu no coração de Deus. Senhor, nos dá capacidade, nos dá sanidade mental, nos dá espiritualidade e derrama o teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos compreender que somos, Senhor, agentes catalisadores, aceleradores, Senhor, dos nossos filhos, Senhor. Vem com o teu Santo Espírito. Em todo tempo tem misericórdia de nós, Senhor, e transforma o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. Se conosco, abençoe a vida do Samu, da Ruth e de todos os seus filhos, Senhor. Venha com o teu reino, venha com a tua graça e venha com o teu amor sobre nós. Em nome de Jesus, dizemos amém e amém. Tu és bom. Anderson, Fernanda, muito obrigado, viu, por ter aceitado. Nós que agradecemos. Bênção, que Deus continue abençoando vocês, os filhos, Arthur, Anthony, ministério, no trabalho, por todos os lados vocês sejam cercados pelas bênçãos e as promessas do Senhor. Que vocês continuem sendo essa família, esse casal referência, família referência, vocês dando continuidade àquilo que os pais de vocês depositaram melhor e vocês estão fazendo isso de uma forma maravilhosa. E a gente tem percebido isso, a gente está longe, né? Mas a gente acompanha nas redes sociais. Fiquei tão maravilhado vendo vocês ali com as crianças, com os amigos, os filhos, podendo também esse momento em família, um momento saudável, investindo em momentos grandiosos como esse, em todo o tempo, nas orações, na confraternização, no divertimento, nas brincadeiras. Olha, gente, que Deus continue abençoando vocês grandemente e venham realmente brilhando esse brilho, essa luz de vocês, viu? Amo vocês. Amamos vocês também. Amamos muito vocês. Obrigado pela oportunidade. Também, travou e o pessoal voltou. Para deixar o gostinho de quero mais. Vamos sim, olha, gente, bênção, viu? Vamos pensar lá na frente, tá bom? Alguns temas, muito bom, muito relevante. E vamos aproveitar essa plataforma aqui para abençoar, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Muitos estão precisando, sim, de ouvir uma palavra de fé, de conforto, nem que seja também exortação, porque a palavra é assim, ela corrige, né? E nos direciona para um caminho de excelência de Deus. Samu, Deus beijão também para você, para a Ruth, para o Dani, para o Luquinhas, para o Davi, para a princesa, né? Porque isso é uma herança para a família, isso é uma herança, é um legado. Você é um vovô garoto, mas já é um vovô, mas é vovô garoto, tá? Meninão novo aí. Isso é muito importante, cara, ver o tempo que vocês têm de família, isso também nos inspira, entendeu? A gente acompanha vocês também em família, um momento de mesa, um momento de brincadeira, isso é muito saudável, isso é a coisa mais importante que a gente pode ter, revelar quem nós somos de verdade fora dos altares, fora dos palanques, fora das plataformas, isso é muito importante, então que essa humanidade, essa verdade acompanhe você e tua casa e vocês possam transformar os locais a qual vocês estão e inspirar como vocês inspiram. Em nome de Jesus Cristo, nós amamos vocês. Um beijão no coração. Tamo junto. Amém. Recebo. Deus abençoe. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Beijão. Até mais. Tchau, tchau.